Decidi surpreender meu marido, Lucas, e os pais dele com uma viagem de luxo para as Maldivas. Passei meses organizando essa viagem dos sonhos, na esperança de reacender nosso relacionamento. Mas, no caminho para o aeroporto, Lucas soltou uma bomba. Vamos levar minha nova namorada junto. Ela precisa de um descanso do emprego sem futuro dela. A mãe dele, Marta, me lançou um olhar debochado enquanto saíam, me deixando sozinha na calçada com minha mala. O que eles não sabiam é que eu já tinha reprogramado a viagem deles. Em vez de paraíso tropical, eles iam para um retiro no meio de um lixão na Sibéria. A expressão deles ao aterrissarem foi algo que não tem preço. Fiquei parada, olhando para Lucas, meu marido de 8 anos, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Você não pode estar falando sério, sussurrei, quase inaudível com o som do motor do carro ao fundo. Mas o sorriso no rosto dele, aquele sorriso que eu já tinha achado encantador, agora parecia cruel e estranho. Marta, sua mãe, ajustou os óculos de sol caros no banco do passageiro e disse com um sorriso sarcástico: Querida, você já deveria esperar por isso. Lucas precisa de alguém que acompanhe suas ambições. O tom dela me fez engolir em seco. Enquanto eles seguiam em frente, me deixando para trás, percebi o quanto eu tinha sido cega. A mesma mala que eu havia preparado com tanto carinho para nossa viagem agora estava recheada com o itinerário secreto para um destino que eu jamais imaginaria. Ficou claro agora que eu estava tentando demais por tempo demais. Marta sempre encontrou uma maneira de criticar cada uma das minhas tentativas. Jantares de ação de graças, decorações de Natal, minhas promoções no trabalho, nunca eram suficientes. Se você já passou por isso, onde você sente que nunca é bom o suficiente, clique em inscrever-se. Aqui a gente entende. Por 8 anos me transformei para ser a esposa perfeita, tentando entrar no mundo de Lucas. Aprendi a fazer a famosa carne de panela da mãe dele, mesmo sendo vegetariana, e até pintei meu cabelo de loiro porque Lucas disse, uma vez, que gostava de loiras. Marta, você tem tanto potencial, ela dizia, rearrumando os móveis da sala enquanto eu estava no trabalho, como se eu fosse apenas uma ferramenta para elevar a posição de Lucas. Lucas cresceu em uma família que valorizava as aparências acima de tudo. O pai dele, que morreu quando ele estava na faculdade, tinha sido um executivo de nível médio, mas Marta sempre falava dele como se fosse um magnata corporativo. Eu estava economizando para essa viagem das Maldivas desde o nosso 5º aniversário. Cada plantão extra no meu trabalho de marketing, cada projeto freelance, cada restituição de imposto de renda. Eu guardei o dinheiro em uma conta secreta que Lucas nunca soubera. Não porque eu estivesse escondendo, mas porque ele só se importava com dinheiro quando vinha da família dele. Eu já me imaginava nos bangalôs sobre a água com piso de vidro, olhando para os peixes tropicais nadando embaixo de nós. Conseguia ver a expressão de Lucas se iluminando de surpresa. A viagem seria nossa fuga, nosso momento de nos reconectar. Mas tudo isso foi por água abaixo. Em vez disso, minha viagem planejada virou um castigo gelado e impiedoso na Sibéria. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. A sensação de estar sendo deixada para trás, ignorada, traída de uma forma tão fria e calculada, era como um soco no estômago. Mas naquele momento, uma raiva tranquila começou a tomar conta de mim. Era como se algo dentro de mim tivesse se acendido. Eu não sabia mais quem era Lucas ou Marta, ou mesmo a pessoa que eu tinha me tornado tentando ser tudo o que eles queriam. Eu estava perdendo meu espaço, minha identidade, minha confiança. Mas naquele exato instante, algo mudou. Eu não queria mais ser a esposa boazinha, que cedia a cada exigência. Não queria mais fingir que tudo estava bem enquanto Lucas e Marta caminhavam por cima de mim, sem nem perceber o quanto eu havia dado de mim mesma para ser parte daquele mundo vazio e superficial. A raiva se transformou em determinação. Eu não iria mais aceitar ser invisível. Quando o carro finalmente parou na entrada do aeroporto, meu coração estava acelerado. O motorista abriu a porta para que eu saísse, mas fiquei ali, sentada por um momento, olhando para o movimento frenético ao meu redor. Pessoas correndo para pegar seus voos, famílias se despedindo, as luzes do aeroporto piscando suavemente. Tudo parecia tão normal, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado para mim. Lucas estava lá na minha frente, com sua mala nova, aquela que ele havia escolhido, que não tinha nada a ver com a viagem que planejamos. Ele não me olhou nos olhos quando disse que estava pronto para partir. Eu queria gritar, queria exigir uma explicação, mas as palavras simplesmente não saíam. Como ele conseguiu ser tão insensível?
Como ele não percebeu o que isso estava fazendo comigo? A raiva de estar sendo tratada como um nada, de ser descartada como se eu não tivesse valor, foi o que me manteve calma. Se eu deixasse que a dor tomasse conta de mim naquele momento, eu teria me perdido para sempre. Marta, do lado de Lucas, estava com aquele sorriso falso de quem se acha melhor do que os outros. Ela olhou para mim, como se eu fosse uma peça fora do lugar, e disse, sem nem disfarçar a arrogância: "Espero que você aprenda alguma coisa com essa situação. Às vezes é bom ser realista, querida." Aquilo foi o estopim. A dor e a humilhação que eu estava sentindo naquele momento se transformaram em algo mais forte. Eu sentia que tinha chegado a hora de dar o troco. A hora de fazer algo que me devolvesse minha dignidade. Algo que mostrasse a eles o que significava brincar com os sentimentos de uma pessoa por tanto tempo. O silêncio foi o meu aliado, e a raiva, minha força. Com a cabeça erguida, caminhei até o saguão, pegando minha mala e indo em direção ao balcão de atendimento, sem olhar para trás. Eu sabia que aquele não era o fim, mas o começo de algo novo. Lucas e Marta estavam prestes a ver que eu não era mais a mulher submissa e sem voz que eles imaginavam que eu era. Mas a verdadeira revolução começou quando eu me sentei, tranquila, no banco do aeroporto e comecei a planejar cada passo. Eu sabia que a primeira coisa que deveria fazer era reorganizar completamente a viagem deles. Eu tinha os dados, eu sabia como agir. E mais importante, eu sabia exatamente o que eles mereciam. Eles pensavam que estavam indo para um paraíso, mas eu os levaria para um lugar que nem mesmo as suas riquezas ou conexões poderiam salvar. Era como um jogo, mas não era só sobre vingança. Não era sobre machucar. Era sobre retomar o controle da minha vida. Era sobre tomar de volta minha autoestima e minha independência. Tudo o que eu queria era ver os olhares surpresos de Lucas e Marta quando chegassem àquele lugar frio, sujo e desolado na Sibéria, onde a beleza e a tranquilidade das Maldivas não existiam. Eu queria que eles entendessem, de uma vez por todas, que nada no mundo poderia esconder quem eles realmente eram. O egoísmo, a superficialidade, a falta de respeito, nada disso valia a pena. Eu sabia que seria uma missão difícil. Não só pela logística da mudança de planos, mas pela forma como eu teria que manter a calma e o foco durante todo o processo. Quando me sentei e abri meu laptop, me senti mais calma do que jamais me sentira antes. Ao ligar para a agência de viagens e começar a reorganizar a viagem deles para um destino completamente diferente, uma sensação de poder começou a me invadir. Era como se eu estivesse finalmente agindo em favor de mim mesma, sem pedir permissão para ninguém. No momento em que reconfigurei a viagem e reenviei os documentos confirmando a mudança para a Sibéria, não pude deixar de sorrir. Sabia que Lucas e Marta iam passar por uma experiência que jamais esqueceriam. Eles seriam forçados a enfrentar as consequências das suas escolhas. Mas eu não sentia raiva, não mais. Eu sentia apenas alívio, como se finalmente estivesse fazendo algo por mim mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de emoção e adrenalina. Cada ligação que eu fazia, cada detalhe que eu organizava, me fazia sentir mais forte, mais centrada. Eu estava deixando para trás tudo o que me prendia a Lucas e Marta, e estava começando a construir uma nova vida, uma nova versão de mim. Eu não sabia ainda o que o futuro reservava, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que eu era capaz de me reerguer sozinha. Na manhã da viagem, enquanto me preparava para ir embora, ainda pensando em tudo o que havia acontecido, percebi que estava mais tranquila do que nunca. Eu não tinha mais medo. Eu não estava mais naquele lugar de desespero. Em vez disso, eu estava pronta para começar uma nova história. A história que eu havia deixado de escrever quando me tornei apenas uma sombra para Lucas e Marta. E enquanto eles se preparavam para o que estava por vir, eu estava prestes a embarcar em minha própria jornada. Uma jornada de cura, de redescobrimento e de liberdade. Os dias que se seguiram foram uma mistura de sensações contraditórias. Por um lado, eu sentia uma adrenalina correndo pelas minhas veias, como se estivesse no controle pela primeira vez em anos. Por outro, havia uma sensação de vazio profundo que eu não conseguia ignorar. Sabia que havia dado um passo enorme ao mudar a vida de Lucas e Marta daquele jeito, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda sentia uma dor silenciosa, como se a perda do que eu pensava ser a minha vida ideal tivesse me deixado um pouco mais vazia. Quando me olhei no espelho naquela manhã, estava diferente. Não só fisicamente, mas dentro de mim.
Eu havia finalmente encontrado algo que pensei que tivesse perdido: a minha voz. A mulher que eu via ali não era mais a esposa submissa que tentava agradar a todos, que fazia qualquer coisa para encaixar-se em um mundo onde não pertencia. Eu estava vendo uma mulher mais forte, mais decidida, mais corajosa do que jamais imaginei ser capaz. Foi então que eu me dei conta de algo. Por todo esse tempo, enquanto tentava ser o que Lucas e Marta queriam, eu havia esquecido de me perguntar o que eu realmente queria. O que eu realmente precisava para ser feliz. A resposta veio de uma forma suave, mas poderosa: liberdade. Eu me sentia livre pela primeira vez em muito tempo. A raiva e a frustração haviam dado lugar a um senso de clareza que eu nunca tinha experimentado antes. Eu podia ver, com nitidez, todas as coisas que havia ignorado por anos: as manipulações sutis, as mentiras disfarçadas de preocupações, os gestos de desdém disfarçados de conselhos. Cada sorriso falso de Marta, cada comentário desprezível de Lucas, tudo fazia sentido agora. Eu finalmente compreendia que eles nunca se importaram realmente comigo. Eu era apenas uma peça no jogo deles. E ao perceber isso, comecei a perceber também algo ainda mais importante. Eu não precisava mais deles. A verdade é que, por muito tempo, eu os havia colocado no centro da minha vida, achando que se conseguisse agradá-los, tudo ficaria bem. Mas eu estava tão errada. Eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava vivendo a vida que eles queriam que eu vivesse. E eu me perdi nesse processo. Com o dinheiro que consegui economizar para aquela viagem que nunca aconteceria, eu tomei uma decisão. Decidi que era hora de mudar tudo. Não apenas mudar de lugar, mas mudar minha vida, minha carreira, minha perspectiva. Eu não era mais a esposa de Lucas. Não era mais a mulher que vivia sob o peso das expectativas de Marta. Eu era Cassidy. E isso era o suficiente. Eu era digna de mais do que aquilo. Quando comecei a fazer planos para o meu futuro, me senti mais viva do que nunca. Decidi, primeiro, procurar um lugar para morar. Não seria nada de luxo, nada ostentoso. Eu não queria mais nada que tivesse o selo de aprovação de Lucas ou Marta. Eu queria algo que fosse só meu. Algo que fosse o reflexo de quem eu era agora, sem as amarras do passado. Eu encontrei um apartamento simples, mas charmoso, no centro da cidade. Nada de grandes luxos, mas tinha o que eu precisava. Era meu, e de certa forma, já representava um novo começo. Estava ali, diante de mim, a oportunidade de recomeçar a minha vida, de recriar minha identidade e minha felicidade. A mudança foi mais difícil do que eu imaginava, mas não pela razão que eu pensava. Não eram as caixas que precisavam ser arrumadas ou os móveis que precisavam ser comprados. O mais desafiador foi aceitar que estava deixando para trás uma parte de mim que, de certa forma, ainda se agarrava à ideia de que havia sido amada por Lucas. Era difícil aceitar que tudo aquilo tinha sido uma ilusão, mas ao mesmo tempo, foi libertador. O que eu estava perdendo já não tinha mais valor. O que estava à frente de mim, sim. O mais surpreendente de tudo, porém, foi quando comecei a sentir a alegria de ser eu mesma. Não havia mais preocupações em agradar os outros ou me encaixar nos moldes de alguém que não sou. Quando fui ao supermercado sozinha pela primeira vez, percebi que estava fazendo escolhas para mim, não para agradar a ninguém. Eu escolhi os alimentos que gostava, os produtos que queria usar, e era incrível sentir que, pela primeira vez, eu estava realmente no controle da minha vida. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais independente. E essa sensação foi se expandindo para todas as áreas da minha vida. Comecei a buscar novos desafios profissionais, algo que sempre quis, mas que havia deixado de lado para focar em ser a esposa perfeita. Eu sabia que, mesmo que o mundo estivesse desacreditado de mim, eu ainda tinha um imenso potencial que poderia explorar. E estava determinada a fazer isso. Eu decidi dar uma chance a mim mesma, como nunca antes. E foi assim que aceitei uma oferta de trabalho internacional que eu havia recusado anos antes, por medo de desagradar Lucas. Eu estava indo em frente, sem olhar para trás. Durante esse processo, comecei a perceber que minha relação com Lucas não era mais algo que eu queria consertar. Claro, havia uma parte de mim que sentia tristeza, uma sensação de perda. Mas, ao mesmo tempo, comecei a me afastar do pensamento de que minha felicidade dependia dele. Eu me lembrei das pequenas coisas que amava fazer antes de me perder nesse relacionamento. Viajar, ler, aprender, criar. Eu estava começando a reconectar com o que era realmente importante para mim. A raiva que eu sentia por Lucas e Marta começou a desaparecer,
substituída por algo mais leve. O perdão. Não um perdão para eles, mas para mim mesma. Eu precisei perdoar a mim mesma por ter me deixado ser alguém que não era. Por ter permitido que me manipulassem e me fizessem acreditar que a minha felicidade estava atrelada a uma vida que não era minha. Eu finalmente compreendi que estava no controle. E isso foi tudo o que eu precisei para dar o próximo passo. Agora, eu me via com uma nova perspectiva de vida. Eu estava pronta para recomeçar, para explorar novos caminhos e abraçar novas oportunidades. Nada do que aconteceu com Lucas e Marta me definia mais. Eu sabia quem eu era, o que merecia e o que não aceitaria mais. Era o meu momento de brilhar. E pela primeira vez, eu não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. Só a minha. A vida parecia ter dado uma reviravolta, e de alguma forma, eu sentia que estava finalmente trilhando o caminho que deveria ter seguido há anos. As coisas não mudaram da noite para o dia, claro. Havia dias em que a solidão parecia apertar meu peito. Dias em que o passado me visitava com toda a sua bagagem emocional. Mas no fundo, eu sabia que a única maneira de seguir em frente era deixar o que não me servia para trás. Inclusive as pessoas que sempre me fizeram sentir como se eu não fosse suficiente. Eu estava começando a redescobrir o que realmente importava para mim. Ao longo dos anos, eu deixei que a vida de Lucas, os desejos de Marta e as expectativas de todo o seu círculo social definissem quem eu era. Eu me perdi nesse jogo de aparências, acreditando que ser a esposa perfeita, a mulher que atendia às expectativas deles, fosse a chave para a felicidade. E o que eu percebi, com dor e clareza, foi que a verdadeira felicidade só se encontra quando você é honesta consigo mesma. Nas semanas que se seguiram à minha decisão de mudar, eu comecei a me reconstruir de dentro para fora. Cada passo era pequeno, mas estava me sentindo mais forte a cada dia. Eu tomei uma decisão importante. Não mais me culpar pelo que aconteceu com Lucas. Não mais tentar consertar o que não estava mais quebrado, porque, na verdade, tudo já estava despedaçado. E eu estava começando a perceber que, de alguma forma, a dor de perder um relacionamento como aquele não era tão esmagadora quanto eu imaginava. O que doía, na verdade, era a perda de mim mesma, de quem eu havia me tornado nesse processo de tentar agradar a todos. Mas à medida que o tempo passava, a dor foi diminuindo. Ela foi dando lugar a uma sensação de poder silencioso, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E quando eu parei para refletir sobre tudo o que tinha acontecido, eu percebi algo ainda mais importante. Não havia nada de errado em me escolher. Eu não estava sendo egoísta. Eu estava sendo fiel a mim mesma, algo que eu deveria ter feito muito antes. A decisão de me afastar de Lucas e Marta não foi simples. Havia uma parte de mim que sentia a dor da traição, a dor de ver o homem com quem passei 8 anos da minha vida me deixando para trás tão facilmente. Eu me sentia como se tivesse sido substituída, como se tivesse sido um simples capítulo descartado em uma história que ele já havia terminado de escrever. Mas, por mais que a dor ainda estivesse presente, ela não me controlava mais. Eu não me deixaria consumir por ela. A vingança, a dor, a humilhação, tudo isso era parte do passado. O que eu queria agora era olhar para a frente, para um futuro que fosse só meu. Eu sabia que, para isso, eu precisava começar a construir um novo caminho. O meu caminho. E foi aí que decidi me dedicar mais à minha carreira, algo que sempre deixei de lado. Eu havia trabalhado por anos como gerente de projetos em uma agência internacional de eventos, mas quando me casei com Lucas, tudo passou a girar em torno dele, de Marta, e das expectativas da família dele. Eu deixei minha carreira em segundo plano para me encaixar nesse molde. Mas agora, a carreira era algo que eu queria retomar, não por obrigação, mas por paixão. Eu queria voltar a ser aquela mulher que planejava eventos internacionais, que cuidava de cada detalhe com precisão, que sabia como administrar situações difíceis e sempre dava o melhor de si. Eu comecei a procurar por oportunidades de trabalho em empresas que lidavam com grandes eventos, como eu sempre fiz. Mas, ao mesmo tempo, percebi que essa não era apenas uma questão de voltar ao trabalho. Era uma questão de recuperar meu propósito. Eu queria ser mais do que apenas uma esposa ou uma ex-mulher. Eu queria ser alguém que tinha construído sua própria vida, suas próprias conquistas. E foi nesse momento que a vida me apresentou a Miguel. Ele era um colega de trabalho de um antigo projeto, alguém com quem eu havia compartilhado algumas ideias sobre eventos e gestão de crises. Eu nunca pensei que ele fosse mais do que isso. Mas à medida que as conversas entre nós começaram a se intensificar, percebi que ele estava mais interessado em mim
do que eu inicialmente percebera. Havia algo nele que me atraiu, algo sincero e real. Não havia aquela pressão de agradar, de ser perfeita. Ele parecia ver-me por quem eu realmente era, e isso era raro. Miguel era diferente de Lucas, e não porque ele fosse mais bonito ou mais rico, mas porque ele era genuíno. Ele me tratava como alguém capaz, alguém com potencial. Eu me vi aceitando no papel de mulher forte, independente, cheia de sonhos e ambições. E pela primeira vez em muitos anos, a sensação de ser vista por alguém, sem expectativas, sem manipulação, me fez sentir uma felicidade simples e pura. Mas antes que eu pudesse me aprofundar mais nessa nova possibilidade, meu passado ainda me dava um puxão de orelha. A situação de Lucas e Marta, a viagem para a Sibéria e tudo o que eu havia orquestrado, ainda estava se desenrolando. Cada dia que passava, mais eu me sentia forte, mais eu acreditava que o que eu havia feito era o certo. Eu sabia que Lucas e Marta estavam se afogando na mentira que criaram, e eu sentia uma sensação estranha de paz ao perceber que, no final das contas, eles estavam tendo exatamente o que mereciam. E essa sensação de justiça estava me libertando de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Cada mensagem que recebia deles me fazia perceber o quão desconectados eles estavam da realidade. As desculpas esfarrapadas, as tentativas de manipulação, as ameaças de Marta, tudo isso estava se tornando cada vez mais ridículo. Eu já não sentia mais raiva, era apenas um riso amargo diante da vergonha deles. Quando recebi a mensagem de Lucas, dizendo que estava preso em Moscou e que a viagem tinha sido um pesadelo, algo dentro de mim se aquietou. Não havia necessidade de mais palavras, mais confrontos. Eu não queria mais nada deles. E isso, por si só, era libertador. Com a vida de volta ao meu controle, decidi que era hora de dar o próximo passo. Eu não era mais a mulher que havia sido deixada para trás no aeroporto, com uma mala e uma dor no coração. Eu estava em uma jornada agora e era minha. Eu sabia onde queria chegar. E dessa vez eu não tinha medo de seguir em frente. À medida que os dias passavam, eu começava a sentir que algo dentro de mim estava sendo reconstruído, pedaço por pedaço. Nunca imaginei que, após tudo o que vivi, pudesse ser capaz de sentir uma paz tão grande. Eu estava finalmente começando a me encontrar de novo, depois de anos de negligência emocional, de tentar ser tudo para as pessoas erradas. Cada pequena conquista que eu alcançava, cada passo que eu dava em direção ao futuro, me fazia sentir mais poderosa e mais capaz. No começo, havia uma sensação de estranheza, como se eu estivesse aprendendo a viver uma nova vida e tivesse que reaprender tudo. Não era fácil, claro. Tinha dias em que as lembranças de Lucas e Marta me invadiam, em que a dúvida surgia em minha mente. Será que eu fiz a coisa certa? Mas com o tempo, essas dúvidas começaram a se dissipar. Eu sabia, no fundo, que eu tinha feito o que precisava fazer para recuperar minha dignidade. Eu não queria mais ser refém do passado, das mentiras que eu mesma tinha permitido se perpetuarem. Era hora de virar a página, de escrever uma nova história. A decisão de cortar laços com tudo o que era familiar não foi simples, mas foi libertadora. Havia momentos em que eu pensava no quanto Lucas e Marta haviam me consumido ao longo dos anos, nas horas em que eu me sacrificava para agradá-los, para me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. Eles me haviam moldado à sua imagem e semelhança, e eu havia aceitado isso por tanto tempo, sem questionar. Agora, estava começando a perceber o quanto eu havia deixado de lado, o quanto eu tinha me perdido para ser a esposa perfeita, a mulher que eles queriam. A vida, quando você se dá conta, tem esse poder de fazer você olhar para si mesmo e perceber o que foi deixado para trás. Era doloroso perceber o quanto de mim eu havia deixado nas mãos de Lucas e Marta. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio em saber que, finalmente, eu estava fazendo algo por mim, por quem eu realmente era. Não era mais sobre agradar. Não era mais sobre preencher expectativas. Era sobre minha felicidade. Era sobre encontrar minha própria voz, meus próprios desejos e necessidades. Miguel, o colega com quem comecei a conversar mais frequentemente, começou a se tornar uma presença importante na minha vida. Não era só o fato de ele ser gentil ou divertido, mas ele me fazia sentir valorizada de uma forma que eu não experimentava há muito tempo. Ele me olhava como alguém que tinha muito mais a oferecer do que a mulher que Lucas e Marta viam. Ele me via como uma pessoa completa, com sonhos e objetivos próprios, e isso me fazia sentir como se estivesse finalmente sendo reconhecida pelo que realmente sou. Nossa amizade começou de maneira simples,
mas rapidamente se transformou em algo mais. Não era sobre dependência emocional ou sobre preencher um vazio que eu sentia. Era sobre a alegria de estar com alguém que me respeitava, que entendia minhas lutas e que me encorajava a ser melhor, a me superar, mas sem pressões, sem exigências. Ele me mostrou que o amor não precisa ser sobre sacrifícios, mas sobre companheirismo genuíno. Eu sabia que não queria entrar em outro relacionamento apenas para me distrair da dor ou para provar algo a alguém. Eu sabia que, se decidisse dar uma chance a Miguel, seria por mim mesma, porque ele me fazia sentir que eu merecia mais. E, ao mesmo tempo, eu sabia que ele não era a solução para os meus problemas. Eu tinha muito trabalho a fazer em mim mesma antes de pensar em qualquer coisa mais séria. Mas havia algo muito real entre nós, uma conexão que eu não sentia há muito tempo. Cada conversa, cada risada compartilhada, me fazia perceber que eu era capaz de me conectar com alguém de uma maneira verdadeira, sem esconder quem eu realmente era. Com Miguel, eu não precisava ser perfeita. Ele me aceitava do jeito que eu era, com minhas falhas, minhas inseguranças, minhas forças. Isso me dava uma sensação de liberdade que eu não sabia que ainda podia sentir. Eu me lembro de uma noite em que saímos para um jantar casual, nada especial, mas a conversa fluiu tão naturalmente. Ele me fez rir de uma maneira que eu não ria há muito tempo. Ele não me fazia sentir que eu precisava ser uma versão melhorada de mim mesma. Ele gostava de quem eu era. E isso foi tudo o que eu precisei ouvir naquele momento. Eu não tinha que ser a esposa perfeita, a mulher idealizada. Eu só precisava ser eu mesma. Mas, claro, a minha vida não era só sobre esse novo começo com Miguel. Eu ainda tinha um enorme caminho pela frente. Quando Lucas e Marta começaram a me enviar mensagens, as ameaças, as acusações e até mesmo os pedidos de desculpas falsos, minha raiva inicial voltou por um momento. Eu sabia que o que eles estavam tentando fazer era manipulação. Eles estavam em um lugar onde não podiam mais controlar a narrativa, onde os papéis se inverteram. Eles estavam desesperados. E eu sabia disso. Mas em vez de me deixar consumir pela raiva, eu escolhi seguir em frente, mais uma vez. Eu não ia cair no jogo deles. Não ia permitir que eles me fizessem voltar atrás. Eu não queria mais ser a mulher que se importava com o que eles pensavam, com o que eles queriam de mim. Eu estava mais focada do que nunca em minha própria jornada. E isso foi a verdadeira liberdade. Lucas, Marta e até Tessa, com sua falsa superioridade, estavam todos fora da minha vida agora. O peso deles já não me atingia mais da mesma forma. Eles estavam vivendo suas vidas. E eu estava vivendo a minha. Eu não precisava da validação deles. Eu não precisava que eles me aceitassem ou me vissem de uma certa forma. Eu finalmente estava começando a entender que a única validação que eu precisava era a minha própria. E com isso, eu estava pronta para o que viesse. A jornada não foi fácil, nem será. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que estava caminhando para algo que valia a pena. E mesmo que as lembranças ainda me acompanhassem, eu agora sabia que a dor não definiria quem eu era. Eu sou quem decido ser. Eu sabia que, apesar de tudo, o mais difícil ainda estava por vir. Não era mais sobre o que Lucas e Marta pensavam de mim, ou até sobre o que Tessa fazia ou deixava de fazer. O que mais me assustava agora era o caminho que eu tinha à frente. Estava indo embora do que era familiar, do que me aprisionou por tanto tempo, mas o que me aguardava era uma terra desconhecida, um novo começo que eu tinha que construir sozinha. E por mais que tivesse feito tudo certo até aquele momento, a dúvida ainda se arrastava como uma sombra atrás de mim. Cada passo que eu dava parecia firme, mas havia algo de vulnerável em mim. Algo que, às vezes, me fazia questionar se estava pronta para o que estava por vir. A solidão não me incomodava tanto quanto eu imaginava, mas ainda assim, quando a noite chegava e o silêncio tomava conta do apartamento, havia momentos em que eu me sentia pequena novamente. Era como se eu tivesse que reconstruir todas as partes de mim mesma que foram negligenciadas, e o processo de fazer isso não era simples. O trabalho estava indo bem. Eu estava me adaptando à nova rotina, focando no que eu amava fazer e buscando oportunidades que realmente me animavam. O meu campo de trabalho era complexo, mas ao mesmo tempo desafiador de uma forma positiva. Meus colegas, aqueles que realmente viam o meu valor, começaram a se aproximar mais, a me respeitar pelo que eu era, não pelo que eu tinha que oferecer para agradar. Era uma sensação nova, e me sentia grata por isso. O reconhecimento que eu recebia de forma genuína me fazia acreditar que eu realmente podia seguir em frente. Mas o maior desafio estava dentro de mim. Era o medo de ser vulnerável novamente. Eu estava começando a perceber que, mesmo com tudo o que eu havia feito para me libertar de Lucas e Marta,
Eu ainda estava carregando um peso emocional muito grande. Eu havia me fechado tanto, tentando me proteger, que me sentia incapaz de confiar plenamente em alguém novamente. A ideia de me entregar a uma nova relação, de novo, parecia assustadora. Eu não sabia mais o que significava estar em algo saudável, genuíno, sem segundas intenções. O que se passava pela minha cabeça era: e se isso se repetir? E se eu cair na mesma armadilha? Miguel, com toda a sua paciência e cuidado, começava a me mostrar que nem todo o relacionamento é uma prisão disfarçada de amor. Mas eu ainda tinha medo. Medo de confiar, medo de me entregar, medo de perder o controle. Como eu poderia ser totalmente honesta comigo mesma se ainda estava com tantas camadas de dor que precisava desfazer? Como eu poderia deixar alguém ver o meu coração sem me sentir exposta demais? Foi numa manhã chuvosa que tive uma conversa que mudou minha percepção sobre tudo isso. Estava no trabalho, entre uma reunião e outra, e Miguel me chamou para um café. Como sempre, ele tinha aquele jeito tranquilo, sem pressa, como se o tempo fosse realmente nosso amigo. Nos sentamos em uma cafeteria pequena e acolhedora perto do escritório. E ele começou a falar, como sempre, sobre algo simples. Mas dessa vez, ele olhou nos meus olhos de uma forma mais intensa. Cassidy, eu sei que você tem medo. Eu sinto isso. Mas entenda uma coisa. Não há problema algum em ser vulnerável. Não há problema algum em precisar de ajuda ou em abrir o coração para alguém. Não se trata de perder o controle, mas de aprender a confiar, mesmo nas pequenas coisas. Eu fiquei em silêncio porque sabia que ele estava certo. Durante todo o tempo com Lucas, eu tinha sido forçada a me fechar, a reprimir minhas emoções, a deixar de ser quem eu realmente era para me encaixar em um mundo que não era o meu. Mas com Miguel, era diferente. Ele não estava me forçando a ser alguém que eu não era. Ele estava me ajudando a encontrar a pessoa que eu poderia ser. E de repente tudo parecia mais claro. A vida não precisava ser sobre controlar tudo, sobre ter medo do que poderia acontecer. Precisava ser sobre se permitir viver, se permitir ser quem você é, sem medos e sem barreiras. Eu sorri para ele. Algo genuíno. Algo que não vinha de um lugar de fuga ou de medo. Algo que estava vindo de um lugar mais profundo, de uma aceitação verdadeira de mim mesma. Miguel não disse mais nada. Ele sabia o quanto aquilo significava para mim. Não era só sobre o que ele disse, mas sobre o que ele me fez entender. Eu não precisava mais viver no medo, no sofrimento do passado. O que eu tinha pela frente era a chance de criar algo novo, algo que realmente fosse meu. Aqueles momentos de vulnerabilidade, de dúvida, não desapareceram da noite para o dia. Mas aos poucos, eu fui entendendo que a confiança não era algo que você se obrigava a ter, mas algo que se construía com o tempo, com paciência, com cuidado. E para minha surpresa, eu estava disposta a construir isso com Miguel. Nos meses seguintes, eu me entreguei de uma forma que nunca achei que seria possível. Não porque eu achava que precisava de alguém para ser feliz, mas porque pela primeira vez, eu acreditava que merecia ser feliz com alguém ao meu lado. Eu estava aprendendo, dia após dia, a me abrir para o amor, sem medo, sem reservas. E, acima de tudo, sem pressa. Sabia que, agora, a única coisa que eu precisava era ser verdadeira comigo mesma. O resto viria naturalmente. A situação com Lucas e Marta continuou a se desenrolar, mas com o tempo, eu aprendi a não mais me importar com o que eles pensavam ou com o que diziam. Eu estava mais focada em me reconstruir, em criar algo novo para mim. Meu trabalho estava prosperando. Meu relacionamento com Miguel estava se tornando mais forte a cada dia, e eu sentia uma paz profunda que jamais havia experimentado antes. Eu não era mais a mulher que um dia acreditou que sua vida deveria girar em torno de outra pessoa. Eu era alguém novo, alguém que finalmente se via como prioridade em sua própria vida. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém, muito menos daquelas pessoas que nunca me reconheceram pelo que realmente sou. Eu agora sabia que a minha felicidade estava em minhas próprias mãos. Eu estava pronta para escrever o próximo capítulo da minha vida, com coragem, com amor e com uma liberdade que nunca mais deixaria escapar.